Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Joias da Espiritualidade. Antes de eu falar do conteúdo, gente, eu peço a vocês, dê um like, ative o sininho, se inscrevam, tá, gente? Façam comentários, dê sugestões, tá, pessoal? Agradeço muito mesmo, de coração, tá? Então, o conteúdo de hoje, gente, é sobre: existe destino, tá? Tem gente que acredita que o destino ele existe. Tem gente que não acredita, tá? Cada pessoa tem a sua opinião sobre o destino, né, gente? Existe, pessoal. Existe destino, sim. Mas também existe o livre arbítrio nosso, né? Também existe isso. Ah, mas como assim? Existe destino. Daí muita gente se pergunta, por que tem pessoas que nascem ricas, pessoas que nascem pobres, pessoas que nascem em países mais bem estruturados, pessoas que nascem em países menos estruturados, tá? Pessoas que nascem na escassez, na miséria, tá? Infelizmente tem isso, tá? Ou, né? Fazer o quê, né? Mas tem muito disso. Por que existe essas diferenças, né? Tem gente que ainda se pergunta. Eu também me perguntava muito, sabe, sobre isso, tá, gente? Me perguntava mesmo, tá? Só que daí, com o tempo que eu fui estudando o espiritismo, tá, gente? E fui vendo como é que são as coisas mesmo, tudo, né? Algumas vidas passadas que eu fui ver, tudo, né? Assim. E não é só o espiritismo que fala sobre reencarnação, gente. O hinduísmo fala sobre reencarnação também. E outras religiões aí que falam, outras crenças também, tá, gente? Que falam sobre reencarnação. É o seguinte, pessoal. Para começar, nós mesmos, tá? Nós aqui, que estamos aqui encarnados, antes de nascer, nós é que escolhemos, tá? Ah, mas como assim nós escolhemos? Sim, escolhemos quem vai ser a nossa mãe, nosso pai, irmão, o país que vai nascer, tá? Tudo, gente, tá? Por quê? Isso aí, o espírito, no caso, antes dele reencarnar, tá? Antes ele entrar aqui no ventre da mãe, no caso, né? Ah, ele tem outras vidas lá atrás, tá? E conforme o que ele já pagou, tá? E o que ele tem ainda a pagar, ou alguma missão ele tem a fazer, também tem disso, tá, gente? Ele vai fazer as escolhas, tá? Vai. Daí tem gente que deve de estar intrigada, pensando, mas daí o que? Não quer dizer que às vezes um espírito ele pode escolher uma mãe que foi a pior inimiga dele numa vida passada? Pode. Mas por quê?
gente, que acontece isso. Por quê? Tá? Que tem espírito que ele escolhe exatamente a mãe ou o pai, ou os dois foram os piores inimigos dele. Por que que acontece isso? É uma maneira desses espíritos em vida, eles entrarem numa conexão positiva, tá, gente? Tá? Mas isso aí dá certo? Depende. É complicado, tá? Depende, tá? Tem vezes que não dá certo, né? A gente vê muita família aí que o filho é totalmente diferente dos pais, que ele não concorda em nada, tá? Até é tido às vezes como um filho rebelde, tá? Daí, assim, não entra em uma harmonia a família, tá? Tem muito disso. Por quê? Muitas das vezes por causa disso, ou o pai ou a mãe, ou os dois foram os piores inimigos dele em vida passada. Mas daí, o que acontece? Como o passado não se conserta nada porque já foi feito, né? O que tinha que ser feito, ou o que não tinha que ser feito, tem que viver o presente, tá? Daí qual é a missão desses três espíritos que estão agora encarnados aqui, tá? Ou 4, 5, 6, sei lá, seja o que for. É entrar em harmonia, em equilíbrio entre si, tá, gente? Exatamente. Mas daí, como a gente não se lembra o que a gente fez em vidas passadas, mas aqui no presente a gente já começa aos pouquinhos ter certas reações que nem a gente entende. Tipo, por que que eu sou tão grosseira com a minha mãe? Por que que eu trato tão mal meu pai? Tem muita gente que se pergunta isso. E a pessoa, ela sabe que ela não tem motivos agora, motivos mesmo, para isso, para tratar tão mal a mãe ou tratar tão mal o pai, né, gente? Tá? Tem gente que se pergunta, a pessoa que ela tem a cabeça mais no lugar, a pessoa que está mais madura, quando ela amadurece mais com o tempo, ela para e pensa, mas por que que eu faço isso com a minha mãe? Por que que eu faço isso com meu pai? A pessoa tenta, né, até assim ser mais carinhosa, mais compreensiva, mais tolerante também, tá? Por que tolerante? Porque é o seguinte, ali já tem um resquício, mas é um resquício que tem que ser resolvido, tá? A pessoa se pergunta, mas que coisa, por que que eu sou assim com meu pai e com a minha mãe? E a pessoa não entende, tá? Não entende, tá, gente? É que tem casos que o filho tem motivo, tá? Assim, mas são poucos, pra falar a verdade, tá, gente? E daí o filho ali, ele tem aquela certa rebeldia, revolta, porque às vezes a mãe, lá pelo problema que ela passou com o pai, né, da criança, ela descarrega a raiva tudo na criança, como se a criança tivesse culpa, não tem, a criança vai tendo aquela raiva da mãe dependendo, tá? Se ela é um espírito rebelde, ela vai ficando com raiva da mãe e muitas vezes até, né, se torna adulto e não quer saber da mãe, tá? Ou é explorada pela mãe, né, que tem também, né, raiva, tá, gente?
tá? Mas assim, são poucos casos que são assim, tá? Pouquíssimos, tá? Pelo menos eu acho, né, gente? Assim, mas numa boa parte, a própria pessoa com o tempo se pergunta: o que que eu fiz? O que que é? Lá de vidas passadas, tá? Daí, o que que é? A pessoa, ela tem que sempre procurar ser mais carinhosa com os pais, tá? Tem que ser, independente de qualquer coisa. Se os pais sempre foram bons, legais, tem que ser, tá, gente? Então, o ser humano, assim, o espírito, ele escolhe, tá? E o destino existe sim, pessoal. Existe, tá? Existe, tem coisas na vida da gente que são traçadas, tá? Assim, eu não falo tudo, mas algumas coisas são, tá? Tipo, a pessoa do nada se casa com uma pessoa nada a ver com ela. Também, já foi uma escolha. É tudo escolhido, ou quase tudo, né, gente? Tem coisas que não são escolhidas, né? Sim, tá? Tipo casamentos, vou me casar com fulano. De repente, lá no passado foi uma pedra no sapato. Vai ser teu marido ou tua esposa, né? Mas tu escolheu antes de nascer. Vai ter tantos filhos. Tá, o espírito escolhe isso, tá? Só que o seguinte, gente, como nós temos livre arbítrio, tá? Tem mulheres, né, que simplesmente porque não querem ser mãe naquela hora, tá? Não tá preparada naquele momento. Acontece de não estar preparada, tá? Não é toda mulher que está preparada para ser mãe, né? Ou simplesmente não quer ser mãe, não quer ter filho nenhum, tá? Não quer ser mãe mesmo. Ou um namorado, o marido que escolheram, tá? Estão me entendendo? É o seguinte, assim, como nós temos o livre-arbítrio, né? Tem certos caminhos que nós mudamos, tá, gente? Tipo, tem mulheres, né? Seja qual motivo que for, até que fica grávida e não deixa a gravidez passar para frente, tá? Na verdade, aborta, né, gente? Tá, tem o livre-arbítrio, tá? Faz. Ah, o corpo é meu, eu faço o que quiser. Tudo bem, o corpo é teu, meu amor, faz o que tu quiser. Quem vai sofrer as consequências vai ser tu, né? Ninguém mais, né? É o livre-arbítrio, né? Óbvio, tá? Sim, não deixou nascer aquela vida, tá ok. Mas ali, a mulher no caso, né? Eu falo mais a mulher porque é a mulher que engravida, não é um homem, tá, gente? Porque assim é o seguinte, por mais que seja namorado ou até marido que venha com a ideia de não querer o filho, na realidade quem decide é a mulher, se ela quer ter o filho ou não. A mulher, tá? Porque é ela que engravida, tá? Ela que vai passar os 9 meses, tudo mais, tá? O corpo dela é que vai passar por uma transformação. A vida da mulher vai passar por uma transformação e a mulher sabe muito bem disso, tá? Então, quem tem assim, assim, essa autonomia maior é a mulher. O homem, gente, tá? Ai, meu namorado não quer, eu vou fazer, tá? Tu não quer ter mesmo a criança? Ou tu vai pelo teu namorado? Ou vai pelo teu marido? Ou teu peguete?
tá? A mulher tem que decidir, tá, gente? Óbvio, gente. Se não tem como... Olha, não vamos fazer besteira, tá? Tem mulheres que arriscam a própria vida fazendo coisa que não deve, tá? Tá, pessoal? Olha, é perigosíssimo fazer isso, tá, gente? Perigosíssimo. Vocês não têm ideia, tá? Então, vamos voltar. A mulher, ela tem autonomia sobre a gravidez, tá? Por mais que o homem venha com dinheiro para ir, sei lá, fazer, a mulher que decide, se ela não quer fazer, não faz. Se o homem vê, ah, eu não gosto. Querida, seja mulher com M maiúsculo, meu amor. Ele diz, tu não quer? Ok, meu amor, eu vou na justiça. Fazer DNA e tu... Tá, eu não vou estar dando muita explicação, assim, aqui dando uma aula de como, tá, gente? Mas assim, a mulher, ela tem, tá, autonomia maior, tá? Sobre gravidez, sobre ter filho ou não, tá? Mulher que decide, tá, meu amor? Eu não sou feminista, tá, gente? Mas nesse caso a mulher decide, tá? O homem, se ele quer ou não quer, isso aí, ó, não é ele que vai ficar grávido, é a mulher. Então ela decide, tá? Daí tem mulheres que decidem fazer isso, tudo bem. Daí a mulher já cortou ali uma parte do destino dela, tá? Tem mulheres, né, que costumam, né, fazer isso, sei lá, costumam fazer, né? Assim que se não fizesse, sei lá quantos filhos teriam, né, gente? Daí vocês perguntam, mas isso aí não tem consequências no futuro? Tem. Conse com certeza, tá? Assim, temos livre-arbítrio, mas somos responsáveis pelos nossos atos, tá, gente? É isso, tá? Tem consequências, tá? Tanto pode ter consequências nessa vida ou na próxima, tanto faz, tá? Daí, tá? Tipo, se a mulher faz muito isso, fica a vida inteira fazendo isso até o fim, e ela não se arrepende nunca. Eu falo se arrepender assim de coração, verdadeiramente, tá, pessoal? Não fazer de conta que vai se arrepender para conseguir um lugar no céu, tá, pessoal? Tem gente que acha que o espiritual não é inteligente. Eles são assim, tá, gente? Eles sentem quando a pessoa se arrepende de verdade, tá? Quando a pessoa ela tá assim clamando, tá? A espiritualidade ela sente a energia da pessoa. A espiritualidade, pessoal, ninguém engana, ninguém, tá? Então não vai fazer de conta aí na igreja, seja onde for lá, dizendo, ah, me arrependo pelo que eu fiz. Sendo que lá no fundo, tu não te arrepende, tá? E tá assim, tipo, fazendo um capricho para ver se ganha um lugar no céu. Não é assim, pessoal, tá? Não é assim, a espiritualidade não tem compra e venda de imóveis, tá? De terrenos, nada disso. Não tem, gente. Se tem uma dívida para pagar, mais tarde vai pagar igual, não adianta, tá? Óbvio, se arrepende de coração, mesmo verdadeiramente, vai dar uma amenizada. Não quer dizer que tu não vai pagar igual, tu não vai pagar, já tá totalmente, não é bem assim, mas vai dar uma amenizada,
com certeza, tá? Mas isso aí tem que fazer de coração, tá, gente? De coração. Não é aquele arrependimento, né, superficial, que daí a espiritualidade vai assim, tu tá sendo falsa com a gente. Daí é pior, tá? Que na espiritualidade, no mundo espiritual, não existe venda de terrenos, tá? Não existe, não é igual aqui no nosso mundo material aí que se vende imóveis, aluga. Não, na espiritualidade não existe isso, tá? Se tu tem que ir para um tal mundo lá, vai naquele, ou naquele lá, vai naquele. Estão me entendendo? Tá, gente? É isso. Daí, isso aí a mulher já mudou o destino dela. Ela mudou, tá? O destino dela. Totalmente. Tá, gente? Totalmente. Tá? Então, assim, né? O livre-arbítrio, mas assim, tem consequências, né? Consequências, com certeza, tá, pessoal? Com certeza, porque aquela criança ali, ela já estava lá no mundo espiritual planejada para vir para esse mundo aqui, tá, pessoal? Já estava, tá? Daí a mãe, por escolha dela, né? Dela, tá? Ela, né, interrompeu, né, gente? Daí, paciência, né? Daí, ai, o que acontece com o espírito que a vida, ah, eles ficam anos e anos vagando, vagando, tá? Às vezes eles ficam em volta da própria mãe que cometeu esse ato, tá? E chegou uma hora, gente, que ela, assim, ela sentia o energia muito densa e tudo, tá, gente? E sei lá, que foi que ela começou a sentir, que ela não achou muito normal. Ela foi numa casa espírita, a casa espírita daqui de Porto Alegre, muito famosa. Eu acho que é das mais antigas até que tem. E lá, os médiuns lá viram que ela estava rodeada de criança, tá? E eram os filhos que ela, né, ela era para ter, mas ela interrompeu, tá? Daí tiveram que fazer todo um processo, tá, gente? Lá nessa casa lá para esses espíritos, tá? Eles tomarem o rumo deles, tá? Daí, tá, gente. Tá? Isso que aconteceu com ela. Tem espíritos que ficam um tempo e em seguida já volto lá pro espiritual e segue outro rumo, escolhe outra mãe, tá? Tem disso também, tá, gente? Tem disso, tá? Agora, assim, é espírito que já não é muito desenvolvido assim, né? Ele fica muito tempo, tá? Se não fizer nada, sei lá quanto tempo fica. Fica muito tempo, eles fica revoltado, às vezes sede de vingança, tá? Por incrível que pareça. Assim, se torna até um espírito obsessor, tá, gente? Por isso que tem consequências, tá? Tanto pro espírito, até como pra mãe também, tá?
Óbvio que não quer dizer que aquele espírito vai ficar com ela, mas assim, ela vai pagar um preço mais tarde, com certeza. Não quer dizer hoje fez o ato, amanhã já paga. Isso aí, ó, leva tempo, gente, muito tempo, tá? De repente lá na outra vida que vai pagar, tá? Mas aqui já paga, tá? As pessoas não se dão conta, gente, assim, o destino, ele é muito, tá? Ele também faz os jogos dele, tá? Conforme que a gente vai fazendo esse tipo de ato, no caso, assim, e outros a mais também, não é só, tá? Traição, que é algo muito grave, tá? Também traiu uma pessoa, um amigo, um parente, tá? Sem necessidade nenhuma, tá? A pessoa não fez nada para ti, tá? É uma pessoa boa até, e mesmo assim tu trai. Puxa o tapete da pessoa, tá? Difama a pessoa às vezes, também a difamação é horrível, gente. Isso é horrível, tá? Coisas assim, né? Fazer fofoca dos outros também é terrível, gente, terrível. Isso aí vai fazendo com que a pessoa ela vai acumulando, acumulando nessa vida. Mais tarde ela vai pagar de alguma maneira, tá? E daí é óbvio, não vai pagar tudo, vai pagar na outra vida, tá entendendo? E o destino ele vai, tá? Por quê? Porque a gente é que faz as escolhas, né? Na verdade, né, gente? Óbvio que tem coisas que a gente não escolhe muito, né? No caso, pai e mãe, né? A gente já escolhe antes de nascer, tá? Para ver, o ser humano ele tem livre-arbítrio, tá, gente? Tem. Até marido já filhos e tudo antes de nascer, gente. Então o destino ele existe, tá, pessoal? Existe sim. E o livre-arbítrio existe. Só que é o seguinte, gente, dependendo da escolha que fizer, se fizer uma escolha que é muito assim, vamos dizer, muita gente fala escolha errada, né? Mas assim, palavra errado, eu acho uma palavra meio forte, tá? Fizer uma escolha injusta, no caso, que não convém fazer. Exatamente isso, tá? Vai pagar o preço, com certeza, tá, gente? Assim, tá? E, né, tem pessoas também que aparecem nos nossos caminhos também, que intervêm no nosso destino. Tem isso também. Ah, mas como assim que intervém? Pessoas, tá? Que às vezes a gente fez algo para a pessoa e às vezes não, tá? Como assim que eu quero falar com isso? Aquelas pessoas, sabe, pessoas que têm a mania de ir em casas aí, tá? Mandar fazer feitiçaria para maldade para os outros, a custo de nada. Essas pessoas elas intervêm no destino das outras, tá? Ainda mais se essas pessoas que são vítimas, elas não descobrirem, não desconfiarem que tem algo de errado na vida delas no cotidiano e não tomar uma providência, tá? Intervém sim, a feitiçaria, ela intervém, tá? Se não, ela não interferir, tá na vida da própria pessoa, aquela própria vítima que a pessoa mirou para fazer, vai interferir na vida da outra pessoa que convive com aquela pessoa ali, tá? É bem assim, tá? No caso, uma mãe, tá?
ela tem um filho, tá? Daí uma amiga, uma vizinha, seja lá quem for, até um ex-namorado, um ex-marido, ou até um homem que é um amigo ou um colega de trabalho, tá? Tanto faz, qualquer pessoa que for, fizer feitiçaria de maldade para ela, pode não pegar nela, pode pegar no filho, pode não interferir, ou até vai interferir, porque vai interferir na vida do filho, tá? Então, se deixar, a feitiçaria interfere dependendo por um bom tempo, tá? Se a pessoa ela não toma uma providência, tá? O que era para ela viver, para ela fazer, ela não faz daí. Que daí mudou tudo, tá? A outra pessoa interferiu, tá? Ah, mas daí essa pessoa que mandou fazer essa feitiçaria não vai pagar? Paga, gente, com certeza paga um preço, tá? Com certeza paga aqui nessa vida e na próxima também. Porque assim, tem livre-arbítrio. Só que é o seguinte, meu bem, ninguém tem direito de interferir na vida de ninguém, tá? Ninguém, tá, gente? Isso aí é um erro muito grave, ficar interferindo na vida dos outros, mas acontece muito. Fazendo feitiçaria, rogando praga para as pessoas também. Isso aí interfere na vida das pessoas, no destino delas também, tá? Só que a pessoa que fizer isso, ela vai pagar um preço, com certeza, de qualquer maneira, tá? E às vezes acontece dos descendentes dela, filho, neto, pagar por ela, por uma coisa que ela que fez. Tem isso também, gente, filho, neto pagar por ela. Ah, mas se é a pessoa que não tem filho, tá, daí, né? Não, tá, mas pode pegar no outro parente, pagar por ela também, tá? Gente, porque é o seguinte, mexer com feitiçaria e rogar praga, gente, também mexe com espíritos malignos, sabia disso? É, exatamente, tá? Então eles vão voltar ali, a pessoa vai pagar, tá? De repente o filho, o neto pode pagar também por ela ou junto com ela, tá? Então é isso, pessoal, tá? Quer fazer, faz. Só que é o seguinte, meu bem, não chora depois, tá? Não chora, não fica aquele papo, ai, o que que eu fiz para merecer isso? Ó, tadinha. Não, peraí, né? Eu vejo gente aí que já foi de fazer maldade, tem gente que ainda faz, continua fazendo, tá até doente. Tá doente. Aí continua mandando ver, né, no maldade, né? Não aprende, né? Pois é. Não, eu conheço. Gente aí que não tem ninguém para cuidar, tá doente. Ele fazer feitiço para os outros, interferir na vida dos outros porque tem inveja. Simplesmente isso, as pessoas não fazem nada para ela, para que fazer? Vai entender uma cabeça dessas, né? Tá? Vai pagar, tá, gente? Paga, tá? Paga nessa vida, vai pagar na outra também, com certeza, tá? Com certeza vai pagar, tá? Ah, mas eu tô afim de fazer, faz. Escolha é tua. Ninguém vai te impedir, tá, meu bem? Só que tem contas a pagar depois, né? Tá? Assim, eu tenho uma história de um senhor, não faz muito tempo que aconteceu, que ele morava do lado dos familiares dele, tá? E esse senhor aí era separado.
e esses familiares não estavam cuidando muito bem dele. Daí, como a família dele, os filhos e a ex dele moram aqui, né? A última vez, quando ele veio aqui, ele estava extremamente debilitado. Tá, ok. Tava, né? E esse senhor veio de Malicuia, tá, gente? Assim, foi muito estranho. Os filhos e a ex-mulher estranharam muito. E ele tava com visual, gente. Sabe aquelas pessoas lá do tempo, nos anos 40, lá dos campos de concentração? Virado em pele e osso. Ele tava assim, esse senhor. Eu, quando eu vi ele, fiquei apavorado. Mas que é isso? Eu nunca vi ele desse jeito. Que eu também esse é. Daí ele ficou uns dias, menos de uma semana deu um problema nele, ficou baixado e desencarnou. Parada cardíaca. Tá? Daí lá os filhos, lá teve um que soube, foi no lugar e disseram, não era a hora do teu pai desencarnar. Tá? E a ex, né, sonhou com ele uma semana após o desencarne dele, ele falando, né, que o desencarne dele foi forjado. Foi bem exatamente isso. E ficamos assim, daí foram ver, sabe o que é? Os próprios parentes dele, eles não fizeram feitiço para ele. Mas assim, eles estavam assim tão obcecados pelos bens dele ali, que eles ficavam toda hora emanando energia para ele, tá? Como assim? Toda hora pensando, ai, tomara que ele desencarne pra gente tomar conta. Estão entendendo? Olha só a cobiça das pessoas, tá? Sendo que essas pessoas nem têm direito da gente, mas vai entender. Foi isso, tá? De tanto emanar energia para ele, de repente até foi sem querer que eles fizeram isso, tá? Não foi por maldade e tal, mas emanaram, tá, gente? Emanaram tanta energia que esse senhor ficou sequinho. Ele veio aqui, não deu outra, tá? E assim, que chama atenção que muita gente, muitos de nós que conhecem ele já de muito, muito tempo, a gente vem assim, olha, ele veio aqui para se despedir, ele já estava se dando conta que já estava chegando a hora dele. Por incrível que pareça, gente. Ele estava sentindo já, e veio para se despedir, exatamente, tá? E foi isso, tá? Daí esses familiares aí, mas no final os filhos tomaram a providência, eles também, tá? E ocorreu tudo bem, né? E depois tudo, tá? Mas eles emanaram energia, tá? Tipo assim, a ganância, né, gente? A ganância fez eles emanarem essa energia aí, pensando, ai, quando ele desencarnar, a gente vai tomar conta. De tanto pensar nisso, ele desencarnou antes da hora dele desencarnar, tá, gente? Assim, as pessoas interferem no destino das outras. Esse senhor, por exemplo, podia ainda estar vivo, mas de tanto assim esses parentes emanarem essa energia, tá? Por causa da ganância, ele foi antes do tempo, tá? Tem muito disso, gente. Isso é interferência no destino da pessoa e é uma coisa que não se faz, tá? Mas, né, infelizmente acontece, tá, gente? Não tem que fazer, né?
Assim, às vezes, tem vezes que, que as pessoas fazem de propósito mesmo, de propósito, e tem vezes que é sem querer, tá, gente? Sim, é sem querer mesmo, tá? E acontecem essas coisas fora de hora, tá? Assim, eu pelo menos acredito que toda pessoa, ser humano, ela tem uma hora certa para ir. Independente de idade, se ela tá saudável, se ela tá doente, depende disso tudo, sabe? Porque, gente, tem gente que já nasceu doente, com problema de saúde, tá até hoje vivo, tá? Né? E outra, sempre teve problema, tá? E a pessoa já teve vários vícios, gente. A pessoa já fez, assim, coisas assim que ela poderia ter desencarnado já jovem e não desencarnou ainda. Por quê? Porque não é a hora dela, tá, pessoal? Não é a hora da pessoa, tá? Daí, tá, gente? Daí, não é a hora dela, tá? E pessoas que desencarnam jovens, tá? Que mal, que tipo, pegam um câncer, tem umas que em seguida já desencarnam, outras levam tempo para isso, fazem tratamento, se curam, tá? Depois, lá mais tarde, desencarnam. Assim, vai indo, pessoal. Cada pessoa tem a sua hora, tá? Óbvio. Agora, quem assim, foi atropelado, né? Daí é diferente, né? Ali, ou foi descuido do próprio pedestre, ou da pessoa que estava dirigindo, não se sabe. Ou pode também ser coisa do destino também, acontece também, tá? De dar o acaso. Isso aí acontece, tá, gente? De dar o acaso, por incrível que pareça, tá? E pessoa que foi tirada a vida dela, às vezes pode ser um acidente e pode ser também o destino, né? Pode ser, tá? Tava ali, tá? Então é isso, pessoal, tá? Existe o destino, existe, tá, gente? Livre-arbítrio existe, só que assim, muito cuidado com o livre-arbítrio, gente, tá? Porque não abusa, tá? Gente, isso aí que eu falo, tá? Tem gente que fala que não existe o livre-arbítrio, sabe por quê? Por causa desse detalhe, tá? Que se existisse livre-arbítrio mesmo, a pessoa faria o que ela quisesse. Lá de errado não daria nada, tá? É essa a explicação. Então, assim, meio que por um lado não é considerado livre-arbítrio, né, pessoal? Aí, tá? Mas tem, sim. Só que vai pagar o preço, vai ser responsável. Tá? A mesma coisa, tu tem teu emprego, vai pedir demissão, a troco de nada, tudo bem. Tu fez a tua escolha, mas tu vai pagar. Só que é o seguinte, tu não sabe se tu vai conseguir outro emprego em seguida, né? Mas tu pediu demissão. Tinha motivo ou não tinha? Só pediu porque não gostava do serviço, sei lá qual o motivo, né? Óbvio que tem vezes, né, que a pessoa é melhor pedir demissão. Mas, né, é um caso que tem que pensar antes, né? Só que tu cometeu esse ato, daí tu não sabe o que vai acontecer lá no futuro, né? Gente, complicado, né, pessoal? Tá? E tem aquela coisa, tem gente que reclama, acontece tudo de uma vez. Quando as coisas erradas acontecem mais de uma vez, ou tem épocas na vida da pessoa que a pessoa parece que está pagando um preço. Gente,
Isso aí, quer queira ou não, é normal. Isso aí acontece com todo mundo, tá? A pessoa às vezes vai num pai de santo, vai no outro pai de santo, achando que alguém fez, ninguém fez nada, tá? Ninguém fez nada. De repente, tu tá passando por aquela situação, gente, que aquilo ali é um preço que tu tem que pagar, tá? Pessoal, tá? E as pessoas têm mania de falar, é só comigo que acontece isso. Não, não é só contigo, meu amor. É com todos nós, tá? Com todos nós. Para de se fazer de vítima, tá? E assim, por isso que a pessoa tem que aproveitar os bons momentos da vida, gente, tá? Tem que aproveitar os bons momentos, tá? Não ficar se estressando por qualquer besteira que acontece, por qualquer pessoa que não tem valor moral nenhum, tá? Gente, curtir a vida, tá? Curtir as coisas boas que tem, mesmo elas sendo mínimas, tá? Mas curtindo, tá, gente? É isso então, tá? Falei bastante, né, gente? Falei demais até, né? Mas é isso então, tá? Tudo de bom para vocês. Fique com Deus. Um beijo enorme, tá, pessoal? E obrigada por assistirem meu canal. Tchau!